Eu aposto que o seu gerente do banco já falou para você se você queria ou não queria comprar cotas de algum fundo de investimento, de algum fundo de crédito privado, fundo previdenciário e todos esses tipos de fundo. Mas será que o seu gerente realmente está pensando no seu bem-estar ou no dinheiro que ele vai ganhar? Fundos de investimento são bons investimentos ou não são bons investimentos? E é essa a questão que eu quero responder aqui nesse vídeo. Fala, gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. Antes de começar, só para vocês já deixarem seu like e me seguirem em todas as redes sociais, que tá aqui na descrição, e também ativar o sininho, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo e receber todas as notificações. Mas sem mais delongas, vamos começar. Bom, existem dois tipos de fundos de investimento diferentes. Existem os fundos fechados e os fundos abertos. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os fundos abertos. Caso você não saiba a diferença entre fundos fechados e abertos, os fundos fechados são basicamente os ETFs e os fundos imobiliários. ETF são os Exchange Traded Funds, que são fundos que replicam índices, enquanto os fundos abertos são basicamente aqueles fundos que para você comprar uma cota você tem que comprar diretamente do fundo que vai estar te vendendo aquela cota. Enquanto no fundo fechado você não tem que comprar direto do fundo, você pode comprar de outras pessoas que querem te vender, outros cotistas do fundo negociando aquela cota em um ambiente fechado. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar somente sobre os fundos abertos, porque os fundos fechados eu já fiz vídeo sobre eles, clica aqui no card que você vai parar neles lá. Bom, mas com fundos abertos eu quero justamente dizer o quê? Quando eu falo de fundos abertos, eu tô falando basicamente dos aqueles fundos de ações, dos FIAs, também tô falando daqueles fundos de crédito privado, fundo de renda fixa, todos esses tipos de fundos. Muitos desses fundos, o gerente do seu banco geralmente já recomenda para você, já fala para você se você não quer comprar uma cota dele, mas existem muitos meandros e muitas coisas importantes para serem analisadas num fundo. Eu tendo a gostar mais de fundos fechados, que são justamente os fundos imobiliários ou os ETFs, porque além de ter taxas de administração menores, o funcionamento deles eu acho mais interessante. E eu digo que o funcionamento deles eu acho mais interessante porque é o seguinte: num fundo fechado, a pessoa que vai lá comprar uma cota de um fundo fechado vai estar comprando de outra pessoa e não tem o risco de muitas pessoas sacarem o dinheiro todas juntas e o patrimônio do fundo reduzir muito, e aí com esse monte de gente sacando tudo ao mesmo tempo, fazer com que o gestor do fundo tenha que vender vários ativos que tem lá dentro do fundo e acabe saindo no prejuízo em vários e tendo que sair da estratégia justamente porque isso aconteceu. Esse tipo de coisa não acontece nos fundos fechados. Quando muitas pessoas querem vender suas cotas em fundos fechados, elas vendem e as pessoas querem comprar cada vez preços menores, então o preço da cota vai caindo. Já nos fundos abertos, se muita gente começar a sacar o dinheiro, começar a sair do fundo, o gestor tem que se virar para conseguir dar algum jeito aí de tirar os ativos, vender os ativos rápido para conseguir pagar as pessoas e tudo mais. Isso não significa que todos os fundos abertos são ruins, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Existem muitos gestores bons, existem muitos gestores que conseguem bater o índice, mas a maioria dos gestores não consegue. Eles não conseguem não por incompetência, claro que sempre tem alguns que é por incompetência, mas a maioria não consegue bater o índice justamente porque todo fundo aberto já começa com um problema muito grave, que é o problema da taxa de administração. Sempre que vira o ano, o gestor já tem a obrigação de ter que recuperar aquela taxa de administração. Muitas vezes essa taxa de administração faz com que o fundo acabe performando pior do que o índice de referência. E além dessa taxa de administração, ainda tem mais uma taxa, que é a taxa de benchmark. Muitos fundos trabalham com a taxa de benchmark, que é justamente uma taxa que, se o fundo superar o índice de referência, ou seja, o gestor coloca lá um índice de referência que o fundo tem a obrigação de ganhar, por exemplo, IPCA mais 6%, IPCA mais 8%, IPCA mais 4%, ou o próprio IBOV, ou o CDI, e justamente isso faz com que, quando o fundo consegue superar esse índice de referência, ainda entra mais uma taxa que pode ser 20% do que superar o índice de referência, 30% e aí por diante. Além disso, a taxa de administração não é cobrada somente sobre o lucro, é cobrada sobre o patrimônio líquido do fundo. Na maioria dos fundos funciona dessa forma. E isso faz com que em anos negativos vai acabar que o fundo vai ficar mais negativo ainda por causa dessa taxa. E anos muito positivos vai ficar menos positivo porque além da taxa de administração ainda vai ter a taxa de benchmark também. Então é justamente por isso que a maioria dos fundos acaba não conseguindo no longo prazo bater o índice de referência. Então já que eles não conseguem
conseguem a maioria bater o índice de referência, muitas vezes não vai valer a pena você investir, mesmo você não tendo muito conhecimento. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá, gente? Não é uma recomendação de investimento. É só a minha opinião sobre o assunto. E na minha opinião, vale muito mais a pena para alguém que não quer administrar, fazer uma carteira e se preocupar com isso, simplesmente fazer uma carteira pequenininha e enxuta, só com fundos fechados, que eu vou fazer um vídeo só para explicar nos mínimos detalhes o que eu tô falando com isso. Mas basicamente vale mais a pena, na minha opinião, uma pessoa investir mais em fundos fechados. Mas se você é uma pessoa que conhece muito bem o gestor do fundo que você vai estar entrando, é muito importante que você leia todas as especificações do fundo, saiba o que ele pode comprar, o que não pode comprar, se pode se alavancar, se não pode se alavancar. E sabendo de tudo isso e você sentindo confiança, você tendo uma visão de mundo parecida com o gestor do fundo, não tem problema nenhum você também investir em fundos de investimento. Porém, é o que eu falei, na maioria deles, a maioria desses fundos de investimento acaba no longo prazo não batendo os seus índices de referência. Além disso que eu falei, tem um outro fator muito importante, que é justamente o risco que o fundo corre. Não adianta nada você estar comprado num fundo, você ter um fundo na sua carteira. E outra coisa, quando eu falo na carteira, por quê? Porque mesmo se você for comprar fundos, o ideal é que você faça uma carteira de fundos também, não só ter um fundo só, porque você vai estar colocando todos os ovos na mesma cesta. E nunca é uma boa ideia você colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas voltando da tangente que eu acabei saindo aqui, quando você monta uma carteira de fundos, é muito importante que você se atente a um detalhe extremamente importante, assim, é uma maior importância quando você está montando uma carteira de fundos, é justamente o risco daquele fundo. Não adianta nada um fundo te dar uma rentabilidade igual a do índice ou um pouco superior a do índice, se o risco daquele fundo é o dobro, o triplo, 4 vezes o risco que você está correndo no índice. Então você tem que se atentar muito ao risco-retorno daquele investimento. De nada adianta você ter um retorno de 5 se você está correndo um risco de 10. O retorno tem que ser proporcional ao risco que você está correndo, ou obviamente numa relação positiva. No caso de você estar correndo menos risco e tendo mais retorno, aí é perfeito também. Mas, por exemplo, tem muito fundo multimercado que se alavanca, faz uma porrada de coisa, faz um monte de coisa para conseguir bater o índice. Às vezes bate o índice, mas bate por pouco, mas você está correndo um risco gigantesco. Aí não vale a pena também. E quando o gerente do banco te indica algum fundo, fundo de crédito privado, fundo de qualquer coisa que seja, é muito importante que você veja exatamente, abra a lâmina do fundo, veja todos os detalhes sobre o fundo e aí sim você tome uma decisão. Nunca toma uma decisão baseada no que o gerente do banco tá te falando, porque muitas vezes tem conflito de interesse lá dentro e ele pode ganhar uma comissão por indicar aquele fundo. Então esse conflito de interesse faz com que ele te indique o fundo porque ele vai ganhar com isso e não porque você vai ganhar com isso. Então é muito importante você se atentar a esses detalhes, checar quem é o gestor, ver o histórico do gestor, ver a cabeça do gestor, ver o que o fundo pode ou não pode comprar, ver os riscos que o fundo tem ou não tem e depois sim tomar uma decisão. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês tenham ficado até aqui o final do vídeo. Se você ficou, já deixa o seu like aqui embaixo, comenta também se você tiver qualquer dúvida, porque eu faço questão de responder. Eu agradeço do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Like, se inscreve, sininho, todas aquelas coisas. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!